Entraram muitos empreendedores muito jovens, muito jovens. E aí nos dimos conta que aí também não cumpríamos um requisito também, que uma experiência que tem o Founder Institute é que, de facto, um empreendedor que entra já num programa deste para criar o seu negócio e se dedicar ao negócio, tem uma faixa etária superior, né? Não estamos falando aqui de 20, 22 anos. Nós temos que dizer aqui com alguma tristeza que, apesar do interesse dos empreendedores de outras províncias participarem no programa, o desafio internet tem sido muito complicado. Mesmo nos trabalhos em equipe, entre os grupos que formamos, porque uma dos skills que nós e das habilidades que nós desenvolvemos durante o programa é o trabalho em equipe. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voices and Echo. Eu sou o Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voices and Echo podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Nós hoje estamos a falar sobre a FILA, Found Institute Luanda. Só para fazer aqui um breve resumo, a Found já lançou, através do seu programa de aceleração, mais de 20 startups no mercado angolano, onde podemos mencionar algumas dessas. Temos a AngoWest, a NowAbase, a YetBeat, a Foodcare, a Narisrec e a Spot. Hoje temos o prazer de trazer neste episódio alguém que possui créditos para falar abertamente sobre o ecossistema de startup em Angola. Então eu gostava muito que a Aimé falasse a sua trajetória profissional. Sobre mim, bom, meu nome é Aimé Pérez Cogle, eu nasci em Cuba e há 30 anos que vivo aqui em Angola. Estou aqui em Angola por opção pessoal e também profissional. Casei com um angolano, estudei fora e foi aí onde conheci o meu esposo. E então decidimos, meu esposo é da área também de tecnologia de informação, então nós temos um percurso com bastante sinergias, né? Então, estudei o que é engenharia industrial, né? O que nós chamamos de engenharia industrial, em russo é de outra maneira, mas é engenharia industrial. E estudei na Rússia, naquele tempo na Ucrânia, né, realmente, e regressei a Cuba e comecei a trabalhar em projetos ligados à tecnologia de informação, telecomunicações. Pelo que tive que estudar, devido a às exigências profissionais, tive que estudar à noite uma outra profissão já mais ligada à tecnologia de informação, que foi sistemas de informação, à noite durante 3 anos. Então, portanto, tenho assim um conhecimento em termos de tecnologia bastante profundo para alguém que não era suposto, né, ter, né? Porque a minha formação de facto é mais engenharia industrial, depois fiz um master em economia e então realmente sempre estive envolvida em projetos desta natureza. Em Cuba, os primeiros projetos relacionados com transmissão de dados internacionais e digamos os primeiros projetos muito relacionados com o surgimento da internet em Cuba e na América Latina, porque tínhamos muito apoio por um lado da América Latina, de alguns projetos e também obviamente do leste da Europa, né? Então tive que vir, né, para cá, né, para Angola e realmente pensamos sempre em criar, né, criar o nosso próprio negócio, ter o nosso próprio empreendimento e com a experiência que já tinha tido em Cuba e que também o meu esposo tinha tido, porque viveu em Cuba durante 1 ano. Então, decidimos, ao regresso dele, começar um projeto similar aqui em Angola e começamos esses contatos todos com sul-africanos, com americanos, com as Nações Unidas, etc., por diferentes partes, né? Ele começou a trabalhar no PNUD, eu comecei a trabalhar na Development Workshop. E aí, portanto, tive contato com projetos relacionados com correio eletrônico, Angonet, e depois criamos o primeiro ISP, Evonet, com outros sócios, obviamente,
Foi um negócio crescendo até que entramos na área de telecomunicações, com a empresa de telecomunicações Nexus, e anos depois, a empresa, né, se decidiu, né, por vários motivos, vender a empresa a Sonangol. Entrei, então, na minha vida corporativa aqui em Angola, dentro da Sonangol, né, dentro da Sonangol durante 15 anos. E sempre estive envolvida na parte de desenvolvimento de negócio, virado à área de telecomunicações, mas já no sector de oil and gas, né? No sector de petróleo e gás. E esse que é meu percurso anterior, antes de entrar na minha curiosidade, né, sobre empreendedorismo, os ecossistemas de startups e de inovação tecnológica. Comecei a enterar-me bem como é que funcionava tudo isto. Realmente fiquei fascinada com o que vi fora, com o potencial que as startups, em termos de inovação e de novos modelos de negócio, tinham, e como cresciam, e como que isso realmente era surpreendente. E comecei a pensar, né, neste tipo de projeto. Nos juntamos a outras pessoas, também tinham a mesma curiosidade, e começamos a levantar dados sobre o ecossistema. Não sabia nada, eu estava na área corporativa, num setor corporativo que é totalmente diferente. E pronto, começamos assim a levantar dados, a contactar pessoas, fora aqui do país, na África do Sul, Europa, Estados Unidos, que era fundamentalmente em Estados Unidos, porque já tinha ligações também do lado profissional, então isso me serviu para conhecer mais pessoas. E com um amigo brasileiro também, que Eloy, que nos apresentou a opção de avaliar, utilizar a plataforma e a experiência do Founder Institute para ver se servia e contextualizá-la aqui em Angola. E realmente, depois do benchmarking que fizemos de várias aceleradoras e incubadoras a nível mundial, achamos que realmente era a que mais se acomodaria aos nosso propósito, porque tinha a ver com o impacto na primeira fase de criação do negócio, né, que é a parte da ideação, da validação de hipóteses, onde também, já pela minha experiência de trabalhar em grandes projetos, tinha essa ideia de que a fase inicial de concepção de um projeto é crítica. E então aí decidimos realmente optar por conhecer melhor como funcionava a plataforma, conhecer os chapters que existiam na altura a nível mundial. Hoje está em 210 cidades no mundo, aqui em África em mais de 15. E começamos todo o processo nosso de aprendizagem, assessment. Sabes que os americanos, qualquer coisa que tu vas a fazer que tenha a ver com plataformas, com este tipo de extensão, né, de negócios, e sempre tens que passar assessment, provas, enfim. E realmente foi aceite que o chapter do Founder Institute fosse criado aqui em Angola. Casualmente, na altura, a visão que se estava passando de Angola para o mundo, estamos falando de 2018, era realmente outra, né? Havia muita curiosidade com todas as mensagens de transparência e de tudo que Angola estava mandando ao mundo na altura, porque anteriormente a essa fase também foi muito... teria sido um bocadinho complicado, devido ao facto de que no fim se pretende que qualquer investidor possa investir numa empresa local, e não se sabia muito bem toda a parte de framework legal e tudo isso. À medida que Angola foi promovendo, né, ficando mais visível, né, nessa fase, né, para fora, bom, as pessoas começaram a entender um bocadinho melhor que podia funcionar. Né? Podia funcionar e que podíamos cumprir compliance e podíamos cumprir requisitos, né? Então, pronto, aí foi aceita e criou-se criamos o Founder Institute em 2018, aqui em Angola, o chapter acá em Luanda, e começamos o nosso primeiro programa em 2019, e até agora estamos já com 4 programas. O nosso objetivo, na verdade, é correr 2 programas de aceleração por ano. Ainda não conseguimos fazê-lo, estamos ainda com um programa por ano, mas acreditamos que no próximo ano vai ser possível correr 2 programas de aceleração por ano. O que nós fazemos é que identifica algum problema, que quer criar um negócio em resposta a problemas identificados, consiga validar várias hipóteses, né, de solução. Essas hipóteses de solução consiga realmente
definir, ajudamos a dar todo esse suporte, né? Definir e dar corpo a um modelo de negócio, a um modelo de receita inicial, que se consiga também validar e que esse negócio possa, digamos, convertir-se numa empresa, numa startup, né? E essa startup consiga ser estruturada e preparar-se realmente para realmente funcionar, né? Como uma empresa que responda, né? Que responda a essa necessidade do mercado, desses clientes, e que se consiga um modelo que se possa realmente repetir e possa, então, crescer e ficar atrativa para financiamento. Portanto, para nós é muito importante criar negócios que no futuro consigam ser financiados, né? Que atraem investimento. Ok. Isso é o que nós perseguimos. Ainda não conseguimos, estamos no processo muito inicial, como disse, né? As nossas startups, as mais antigas, têm 2 anos e meio, 3, né? Ok. Então, ainda estamos numa fase muito... Eime, muito obrigado pela sua breve introdução e apresentação, falar do seu perfil, e nós conseguimos ver que estamos a falar com alguém que tem uma longa trajetória e, acima de tudo, ama o que estás a fazer, o empreendedorismo, do corporativo ao empreendedorismo, e hoje estamos a olhar para a inovação também. Podemos já dizer que o FIL Luanda, o FIL já tem 4 anos de existência, desde 2018. Sim. O primeiro programa lançamos em 2019, né? Logo início, né? Mas pronto, já estamos em 2022, fim, metade, né? Já temos já quase 4 anos. Quando lançaram o primeiro programa, como é que vocês basearam-se para os requisitos na seleção do tipo de projetos que vocês queriam? Qual eram os 3 requisitos para a primeira turma que entrou no FIL? Olha, é boa essa pergunta porque nós temos tido um processo de aprendizado bastante importante. E, bom, nós também aplicamos, obviamente, nós próprios, na nossa própria maneira de estruturar o nosso funcionamento, né, da nossa empresa, porque nós, pronto, temos o programa, mas somos uma empresa angolana, né? O nome da empresa é Renascença Digital. E um dos nossos pilares mesmo é este, né? A aceleração e criação de negócios que depois possamos investir neles. Mas o processo inicial nós tratamos de cumprir os requisitos Isso. que exige o programa a nível internacional, a nível global, porque existe toda uma plataforma a nível global, mas nós tivemos, a experiência nos levou que era necessário contextualizar esses requisitos. Isso. Porque não é a mesma coisa, como sabe, os ecossistemas até nem são por países, mas neste caso, pronto, vamos a falar de países e não de cidades, porque de forma geral, como sabes, os ecossistemas de inovação são de comunidades, né? Mas falando assim já da comunidade de empreendedorismo no país, e nós quisemos aplicar os requisitos globais e eram demasiado exigentes. Para já, uma das exigências é que o programa deveria ser em inglês. Então, nós tivemos que contextualizar isto e discutimos isto bastante com os nossos pares aqui na região, que, pronto, o idioma, a língua inglesa é bastante forte, e tiveram mesmo que aceitar que nós fizéssemos o nosso programa em português por uma razão muito simples, porque o domínio da língua inglesa, como para estar em um programa onde tu tens que estar a falar de conceitos de empreendedorismo que muitos não conhecem, e é precisamente esse o programa para aplicar esses conceitos e realizar os pitch, comunicar, estar todo o tempo a explicar num país onde o domínio da língua inglesa não é ainda forte, portanto ainda é debilitado, né? Não é de facto o nosso forte, né? Ainda não podemos dizer que se fale inglês aqui em Angola com facilidade, certo? Isto é algo que nós temos para mim é prioritário, mas é algo que com o tempo vamos ter que resolver também, não é? Então nós tivemos obviamente que optar por 2 coisas, e foi aí onde nós decidimos, nós vamos a criar empreendedores e criar negócios,
ou nós vamos a investir em pessoas para falar em inglês, quer dizer, uma de duas. Então, nos interessou mais, vamos então, e vamos a fazer todo o programa em português, e nós, como mesmo aconteceu no Brasil, e acontece em Brasil, Ok. colocas esses brasileiros a falar em inglês de jeito nenhum nas sessões, né? Apesar de que existe um domínio do inglês muito mais forte que no Na nosso nossa país, realidade. mas anyway, não é possível, não aceitam, né? Não é aceitável. E a mesma coisa fizemos cá, portanto, dentro de todo o global a nível internacional, Brasil, aqui, Angola, somos os que fazemos e fizemos mesmo um capém que fosse na língua, né? Que domina e a nossa língua aqui oficial e que todo mundo consegue se entender e perceber. E foi assim, esse foi o primeiro requisito que nós tivemos que acomodar. E depois acomodar também, primeiro tivemos que conhecer quem são os empreendedores, né? Nós ainda não sabíamos, não tínhamos As uma ideia do características do perfil, né? empreendedor angolano, neste caso. Sim, exato, o perfil do empreendedor angolano. Nós utilizamos o estudo, que isso é algo muito interessante que o Founder Institute tem, que o Founder Institute desde 2009 para cá faz um assessment de todos os empreendedores que entram na plataforma e a partir daí fazem uma caracterização dos rasgos do caráter do empreendedor que são mais compatíveis e com uma mentalidade de empreendedor e com uma postura, né, de ser empreendedor. E então nós tivemos que ver quais eram as características no caso daqui de África, né, porque nós não tínhamos ainda dados. E então, pronto, em função disso, nós íamos fazer, fizemos a seleção, todos os primeiros entraram, fizeram o seu assessment, e aí começamos realmente a ir formando o nosso perfil, não é? Nosso perfil do empreendedor. No início, entraram muitos empreendedores muito jovens. E aí nos dimos conta que aí também não cumpríamos um requisito também, que uma experiência que tem o Founder Institute é que, de facto, um empreendedor que entra já num programa deste para criar o seu negócio e se dedicar ao negócio, tem uma faixa etária superior, né? Não estamos falando aqui de 20, 22 anos, o perfil é um bocadinho mais, em termos de faixa etária, 25, 26, 30, não é? Até 35 Okay. e mais. Nem sabia esse detalhe. E esse detalhe também, pronto, não sabíamos. No início entraram muitos empreendedores muito jovens e é evidente que, bom, tivemos muita dificuldade no início porque, evidentemente, a ser muito jovens também tinham menos condições em termos de preparação, não apenas do recurso tempo, que é fundamental, porque muitos eram estudantes também, não é? Muitos dos que estão na plataforma registrados são estudantes e nós vimos isso depois. E o facto de ser estudante é bom, mas também tem esta situação, no recurso tempo, a disponibilidade. E não apenas a disponibilidade, a gestão do tempo. Ok. Depois, os recursos materiais, de facto, para poder ter condições, acesso à internet, computador para poder, pronto, entrar no programa, de estar várias horas com o programa online, porque as sessões são online, a mentoria também muita é online, embora no início tínhamos tudo isto presencial, mas também havia que utilizar o computador para fazer tudo no resto da plataforma, certo? E então, pronto, aqui já era um problema, portanto, com estes tempos, temos visto que o fator tempo e o fator de ter recursos e o fator fundamental, que é o foco, a mentalidade, né? Que nós chamamos, né, o mindset, não é? Que se fala muito, né? Esse acrônimo aqui no ecossistema realmente são características que nós no início não dimos tanta importância. Por um lado, porque não tínhamos essa consciência de que pronto, não tínhamos esse aprendizado ainda, mas fomos advertidos disso e não nos dimos conta. Então foi um aprendizado, né? Durante todos os primeiros 200 e tal pessoas que entraram na base de dados e depois dimos conta disso.
E o que é que acontece? Nós no início, pronto, aceitávamos ideias, não é? Alguém que Ok. tem uma ideia que queira criar uma... E realmente temos aprendido que não é Assim. exatamente assim. Ok. Não é exatamente assim. É preciso mais que uma ideia para realmente dar sequência a um programa desta qualidade. Portanto, é necessário uma preparação anterior. Ok. É muito importante essa preparação de conceitos, de mentalidade, de foco, de decidir, sim, vou dedicar esse tempo, eu vou ter que largar algumas coisas para poder me dedicar a isso. E esse largar outras coisas que eu gosto de fazer, para quem é muito jovem, é muito difícil. Por isso mesmo que é um programa de aceleração. Exato. O nosso programa é de aceleração, mas está com uns requisitos para ecossistemas e para um tipo de empreendedor que não é exatamente o nosso acá, quando se fala na fase inicial. Se nós vamos ver, e isso depois nós fizemos todo esse benchmark, o que é que acontece no programa em Abuja? O que é que acontece no programa em Lagos? O que é que acontece num programa em Nairobi, em Cape Town, em várias cidades do Brasil? É que o empreendedor, sim, quando eles dizem que estão na fase de validar a ideia, mas é que eles já têm um projeto. Ok. Nós o que temos é uma ideia. Eu quero fazer isto. Eu quero. Isso não é suficiente. Tenho que Desculpa por... ter algum tempo de análise, não é? E então, isso de facto é algo que também aprendemos, né? Realmente. E isso está mudando agora a maneira como nós vamos a ir melhorando a nossa comunicação no ecossistema para fazer o call de projetos que possam entrar no programa. Porque é muito importante que o que entre no funil reúna os requisitos necessários para que a saída tenhamos maiores probabilidades de converter essa ideia durante todo o processo e esse projeto em algo realmente numa empresa que funcione e que esteja preparada para aquela fase tão difícil que é o que eles chamam o vale, né? O vale da morte, né? Que é Sim. aqueles anos, aqueles 2, 3 anos depois de sair do programa ou depois de criar a minha startup, que são extremamente difíceis. Ok. Mais preparado está o empreendedor e melhor nós preparamos esse empreendedor para enfrentar esses desafios do day after, melhor, mais probabilidade temos nós de que essa empresa continue, né? E que a Boa. taxa de sobrevivência seja maior. Então, isso é o que nós estamos aqui a... Por que eu fiz essa questão sobre o Uhum. perfil, as características e os requisitos que vocês normalmente olham? Visto que sendo em 2018, em 2019 lançam o vosso primeiro programa, e eu acredito que vocês encontraram N dificuldades. Só o facto de terem já mais de 200 pessoas terem se cadastrado à primeira fase do mesmo programa, isso demonstrava, vocês, filhos, neste caso, estavam abertos para uma série de coisas e também fazer o estudo do ecossistema angolano, saber Uhum. traçar o perfil do empreendedor, o que é que se requer propriamente. Eu acredito que nos próximos programas hoje as exigências são muito mais diferentes e hoje baseiam-se propriamente com o programa da FIL Mundial, se eu não estiver errado, né? Sim, nós temos há algo que para mim sempre é muito importante em estas coisas. Nós temos o nosso contexto e temos sempre que estar em função de onde nós estamos. Este é um programa que é global, mas contextualizado e adequado à nossa realidade. O que não significa que nós, mesmo com a nossa realidade desafiante, nós não possamos chegar aonde queremos chegar, certo? Porque o facto de nós termos mais dificuldades, o facto de nós termos sérios problemas na parte de educação, nós temos um empreendedor que tem um nível de preparação acadêmica que não é aquilo que se pretende, né? Isso são os problemas que temos na parte da educação, como mesmo dizemos a educação, estamos falando até de educação básica, né? Problemas mesmo que não são responsabilidade do empreendedor, são já problemas sistêmicos. E realmente aí, bom, isso exige do empreendedor um esforço maior. Noutras realidades, não é assim. O É sistema de diferente. educação tem outra qualidade, tu tens infraestrutura de suporte e de ajuda que, obviamente, faz com que o empreendedor tenha mais tempo de se focar em essas coisas e não de andar a correr, que se internet, que se não energia, que se isto, quer dizer, todas essas nossas situações, não é?
Então, obviamente, e outros problemas sociais também graves, né? Econômicos sociais, que são graves, é um esforço maior. E isso que faz com que muitos empreendedores do nosso continente, e Angola não é uma exceção, realmente quando conseguem, de facto, passar estas fases todas e ainda por cima ter o suporte que se pretende, realmente saiam, tenhamos no fim empresas que realmente consigam sobreviver e nós temos hoje startups e temos vários unicórnios, e não são unicórnios até, porque os unicórnios não é que faz o ecossistema, mas startups que já são empresas com vários anos de funcionamento e com milhões de utilizadores, e não apenas acá, também a nível mundial. Só de relembrar aos nossos ouvintes, quem está a ouvir este podcast, nós hoje estamos a falar sobre a FILA, Found Institute Luanda. Só para fazer aqui um breve resumo, a Found já lançou, através do seu programa de aceleração, mais de 20 startups no mercado angolano, onde podemos mencionar algumas dessas. Temos a AngoWest, a Now a Base, a YetBeat, a Foodcare, a Narisrec e a Spot. Só de mencionar, a lista é enorme, eles têm um portfólio onde descrevem todas as startups passadas nos programas e que hoje estão a funcionar no mercado local. E nós estamos a falar com a Aime Koglu, ela que é a melhor pessoa para falar sobre o ecossistema. Como é que é feita a seleção dos mentores para os programas que a FIL tem organizado? Ok, Vicente, obrigada por essa pergunta, porque a mentoria digamos, é o catalisador, não é, fundamental para o nosso programa e, de forma geral, para uma startup e um empreendedor que está na sua fase inicial, a mentoria joga um papel crítico. E nós estamos muito orgulhosos da nossa rede de mentores. Rede de mentores esta que, na nossa opinião, portanto, referências em vários sectores de economia e do saber, referências aqui do mercado local, aqui em Angola, referências também a nível internacional, porque o Founder Institute estamos falando aqui de mais de 5.000, 6.000 mentores nos diferentes cohorts, né? Geralmente a nível global, quando estão funcionando vários cohorts, várias turmas ao mesmo tempo, há para aí 5.000 ou 6.000 mentores que estão disponíveis, né? E que estão envolvidos no suporte aos empreendedores, aos founders. E nós acá estamos com uma rede de mais de 50 mentores, estamos aqui com geralmente uma média de 20, 23 mentores que se comprometem durante uma turma em específico, né, a ficar muito mais próximo dos founders. E a seleção tem a ver com, primeiro, a experiência em determinadas áreas de empreendedorismo e do saber que a nós nos interessa e que são críticas, né, para o programa, mas fundamentalmente é aquela pessoa que a parte de sua experiência e seu conhecimento está disponível para partilhar essa experiência e disponível para ajudar a outra. Isto para nós marca muito a pessoa. Isso quando nós conversamos com as diferentes experts, gostamos mesmo de saber e se essa pessoa está disponível para isso. Isso. Tem tempo para dedicar, né? Dedicar tempo de boa fé, de peito aberto, né? De mentalidade aberta para ajudar aos empreendedores, dedicar não apenas tempo para passar conhecimento nas diferentes sessões, não é? Dos diferentes temas, mas também com horas adicionais, que é o que nós chamamos office hours, que são horas adicionais de mentoria, onde o mentor pode dedicar meia hora, uma hora, pacotes, né, de meia hora, né, para discutir com uma maior profundidade os projetos com os mentorados, né? Então, esse é algo que é importante para nós quando nós conversamos com as pessoas que nos passam por referência, outras que fundamentalmente nós próprios vamos procurando o perfil que nos interessa
nas diferentes redes sociais, porque hoje nas redes sociais conseguimos saber e tratar de identificarmos o perfil da pessoa, depois contactamos, outras vezes é por referência. E agora, na verdade, tendo em conta que já existem a nível internacional formas também de, digamos, conferir, não é? Conferir muito bem a metodologia que esse mentor vai utilizar. Existem certificações já de mentoria. Os mentores que estejam interessados em profissionalizar-se ainda mais, não é? Com estas metodologias de mentoria já com uma certificação internacional, também fazemos isto já agora, começamos este ano, né? Com uma certificação de mentoria para profissionais que estão interessados em fazer mentoria de negócio, né? Como atividade profissional extra à sua profissão que mais se dedica, né? E então nós escolhemos assim, dessa forma. Não existe nenhuma, Um pré-requisito. digamos, não fazemos assessment, digamos, por escrito, né? Como acontece com os founders para os mentores. Nós conversamos pessoalmente com cada um que queira trabalhar e dar o seu contributo em determinadas turmas. Vemos, o próprio mentor diz qual é a sua área de expertise. Depois temos uma maneira, obviamente, como temos todos aqui, e eu faço questão de fazer isso também, junto com os outros diretores, de ir mesmo a procurar, a cruzar essas informações, não é? Porque temos consciência da importância que é de ter um mentor bem preparado, né? Um mentor que esteja mesmo focado nisto, né? E aí, pronto, entra na turma. E estes programas têm algo muito bom, e é que todo mundo é avaliado constantemente. Os mentores avaliam aos founders, mas os founders também avaliam os mentores. Então, nós também conseguimos ver, via plataforma toda digital, vemos como é que, de facto, os mentores estão sendo avaliados, né? E claro que isso, há mentores que têm melhor score, né? Muito melhor score mais altos, e outros score mais baixo, por algumas maneiras, ou não conseguia comunicar de uma maneira clara. Pronto, enfim, não se apresentou, digamos, quando digo bem preparado, não é que não conheça o tema, mas que não se apresenta com material de suporte, com recomendações que o próprio founder avalia que foi útil, né? Que foi útil e que ele quer, de facto, continuar, digamos, esse contato com esse mentor. Portanto, a avaliação é feita, de um lado e de outro, e aí vai, pronto, é como tudo, né? Vai ficando, e por isso nós já estamos bastante satisfeitos, porque o nosso score contra 5, que é o topo, nós temos uma avaliação média nos 3 primeiros scores de 3.7, 3.5 para os mentores, que é uma avaliação que está dentro do benchmark a nível global, não é? Desculpa só cortá-lo, Aime. Pelo que eu me apercebi nos lançamentos, quando estávamos no pico da Covid, acho que lançaram, não sei se é o terceiro programa, que era totalmente online, se eu não estiver errado, e que também teve participantes, ou teve pessoas que aplicaram através de Maputo. Confirma-me só essa informação, se é verídica. Nosso programa, uma vez que passamos por esta experiência desta situação de saúde a nível global, da pandemia, exato, de que foi já quase a metade do segundo coorte, nós tivemos que reinventar-nos como todo mundo fez, né? Como todo mundo fez para tudo, né? Em todas as empresas. Isso foi o impacto global, né? Em todos os sectores e até a vida pessoal. E então tivemos que analisar seriamente se passávamos ou não para o virtual, ou parávamos o programa. Então nós assumimos esse risco de passar para o virtual. Para nós, em particular, para mim não era nada estranho, porque pronto, para mim fazer as coisas virtualmente era algo que já estou habituada, né? Estou habituada a fazer isso. Conferências, enfim, trabalhar em equipes multidisciplinares em vários países, enfim, pela própria experiência riquíssima que tive nos anos que estive na Zona Angol, né? Em vários projetos. Mas, evidentemente,
para nós assumirmos o programa, assim, tivemos que passar por um processo aqui de analisar bem com os próprios empreendedores. Foi um esforço adicional muito grande dos empreendedores, dos mentores também, reorganizar tempo, reorganizar vida laboral com a vida pessoal, fazer as coisas a partir de casa, enfim, todo mundo passou por isso, né? Hoje já todos fazemos tudo virtual e tudo muito bem, mas no início era uma confusão, não é? Era a criança que ficava no meio, era de pronto que nós estávamos aqui, tínhamos que levantar a correr, porque, enfim, estávamos a fazer algo e deixamos alguma coisa aberta ou alguma coisa em casa, barulho, enfim. Então, até que todo mundo se foi acondicionando e conseguimos fazer o programa, dar continuidade ao segundo coorte virtual. Isso. E de aqui para lá, e de lá para cá, continuamos virtual, a fazer o programa virtual. Tem muitas coisas positivas, tem algumas coisas que eu acho que nós, agora, o nosso desafio é trabalhar de uma maneira híbrida. E é isso o que eu quero para o quarto cohort, trabalharmos e sentir a experiência que todos possam participar. Por quê? Porque nós tivemos a boa experiência de contar com o interesse de chamar a atenção de empreendedores de nossos países, dos PALOP, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo-Verdiano, entraram no programa, alguns conseguiram passar até a última fase do assessment e até a fase de pagamento para entrar no programa. E isso foi algo que nos chamou logo a atenção. Olha, nós então podemos estender e contribuir também fora do ecossistema, quer dizer, vamos a trabalhar e vamos ver se podemos conseguir criar aqui um ecossistema, contribuir para um ecossistema de inovação lusófono aqui em África, né? Isso. Que não isso. existe. Como mesmo existe East África, existe North África, existe a parte do sul, existe a parte oeste, mas nós aqui estamos pendurados, não sabemos onde nos vamos inserir, porque geograficamente estamos em um sítio, mas culturalmente não estamos lá. Então, foi interessante contar com o interesse dos empreendedores, dos PALOPs e, fundamentalmente, começar novas parcerias com players do ecossistema destes países. E termos também mentores destes países no nosso programa. Nós temos mentores destes países no nosso programa, que têm participado de mentoria no coorte, né, na turma 3 e alguns na turma 4. E então é interessante isto. As sessões vão continuar virtuais e vamos tratar de criar uma experiência virtual e híbrida, né? Também ter encontros de networking, porque o networking e esta parte de estarmos juntos e de estarmos presencial em algumas atividades é crítico. É muito importante mesmo. Muito bem, muito bem. Muito. Agora, por outra, será que temos dos programas já passados, das startups que passaram no programa, será que temos startups de fora de Luanda? Vamos olhar para Lubango, ou Luila, Benguela, Cabinda, Namibe. Será que temos já algumas startups ou empreendedores que passaram no programa? Nós temos que dizer aqui com alguma tristeza que, apesar do interesse dos empreendedores de outras províncias participarem no programa, o desafio internet tem sido muito complicado. Okay. Mesmo nos trabalhos em equipe, entre os grupos que formamos, porque uma dos skills que nós e das habilidades que nós desenvolvemos durante o programa é o trabalho em equipe. Quando se formam as equipes, nem sequer nos trabalhos em equipe, por vezes, os nossos empreendedores de província, por vezes, não conseguem participar por o desafio internet. E isso é muito grave, que seja por algo de infraestrutura. Por isso é que a infraestrutura é crítica. Nós temos tido participantes de Cabinda e de Soio e não têm conseguido finalizar, porque não se consegue. Não se consegue, cai, não se ouve, não se vê. Existe um problema do custo da internet, certo? Sim, o preço também. O custo 4G, 3G é notável, quer dizer, você pode estar uma meia hora, uns 15 minutos para consultar o Instagram, para mandar mensagens, para ler alguma coisa, ou gravar e depois ler offline, mas o programa não pode, né? Tens que estar, pelo menos, as sessões são para lá umas 3 horas, ou 3 horas e meia, dependendo. Aí já estamos falando aqui de um custo para
que não é nada simples para qualquer profissional. A infraestrutura de fibra, pronto, existe nas províncias, mas o problema nosso, como sabe, é a última milha, né? Uma coisa é ter fibra de todo lado, mas depois em casa não chega, né? Não todos têm essa possibilidade. Portanto, a última milha é um problema. E aí é na última milha onde está o empreendedor, não? Em casa, ou em seu pequeno escritório, e aí pode não chegar, né? Então, pronto, de facto temos tido isto. Este ano vamos a ter, sim, vamos a graduar uma startup, que é uma startup com uma tech, que o empreendedor está a desenvolver todo o trabalho no Mochico. Muito interessante, uma startup muito, um modelo de negócio, um propósito muito interessante, muito bonito também, no Mochico, mas tem sido um esforço para ele. Ele tem feito aí um esforço muito grande para poder se manter no programa, poder estar nas sessões, poder estar igual, né? Porque nós o que queremos é um processo que seja simples, né? Que seja igual para todos, que não exista essa situação de que este tem internet, o outro não tem, o outro não ouve, o outro não vê, quer dizer, isso não pode. De província tem sido muito complicado mesmo. É É um uma desafio realidade, enorme. muito complicado. Sim, temos que encontrar maneiras de ver como nós podemos criar polos nas províncias, e é algo que queremos ver como é que para o ano nós conseguimos fazer isto, mas agora que já é mais fácil ir para todo lado, já finalmente esta situação pandêmica, já estamos já nos habituar a que, enfim, não é? Temos que continuar a viver e a construir, então vamos ter que ver como é que nós resolvemos isso. Vamos resolver, de alguma maneira vamos resolver. Como estavas a te referir sobre a criação de polos, eu acho que o processo acabaria sendo Sim. uma coisa nova para o Phil e também poderia ser uma experiência a transmitir para o Phil mundial. Nós, o que nós vamos fazer, na verdade, é para poder também cumprir com um dos objetivos também do Fundo do Instituto a nível global, não é? É tratar de que, de facto, trabalhemos em comunidades, não é? Ok, ok. Em comunidades, porque cada cidade, cada polo de inovação, não é? E aqui em Angola existem polos, né? Que podemos chamar assim, mesmo que, pronto, ainda em fase de desenvolvimento muito inicial, mas podemos, pronto, falar assim, um polo, um ponto, né? Importante de empreendedores, né? A nível de que não seja Luanda, pode ser e pode-se criar esses fundos de instituto de tal cidade. Eu acho, representando uma comunidade de empreendedores, eu acho que é assim que as coisas crescem. E é algo que devemos fazer, mas nós sabemos que ainda o nosso empreendedorismo está muito focado em Luanda, como quase tudo. Porque sempre foi Não, assim no depende tempo de nós colonial todos. e nós olhamos sempre que a zona litoral é a zona de prosperidade e a zona que não tem litoral é a zona onde os recursos são tirados para alimentar o litoral. Bom, mas isso tem que mudar, Temos que porque mudar o que é isso. que acontece? Por exemplo, se nós vamos a falar de cidades, né? Cidades interessantes que reúnem, digamos, condições para comunidades, digamos, de empreendedorismo em determinados sectores. Se nós falamos de agronegócio, por exemplo, eu acho que há cidades e províncias no país que se caracterizam por isto, até porque têm instituições até de ensino que estão focadas em essas áreas. E então eu acho que nós temos que explorar isso, se falamos de agronegócio, se falamos de outros setores também. E acho que vai ter que ser assim, como tem acontecido em outras geografias. Porque quando tu vês o estudo sobre o ecossistema de inovação, não se fala em países. De forma Isso. geral, fala-se em países, né? Quando você vai fazer, digamos, a falar se é Angola, se é África do Sul, mas depois vai-se diretamente a ecossistemas, cidades, comunidades, pelas Isso. suas características, porque é aí onde se reúne ou uma melhor, em termos de infraestruturas, de suporte, em termos
digamos, de suporte, digamos, do capital, dos recursos de empresas que são inovadoras e que querem apostar. Enfim, há muitas coisas que convergem, né? Isso. E as cidades no mundo que se caracterizam. Até já está a mudar, já não se fala, pronto, Silicon Valley sempre foi, né? Mas já se fala de outros polos. E nós temos outras comunidades que já hoje se caracterizam por ser realmente polos de inovação a nível internacional. Neste momento, Dubai está mesmo apostando seriamente, os Emiratos estão apostando seriamente, mas muito seriamente nisso. Mas tem uma outra zona que pouco se ouve falar, que é o ecossistema de startups em Israel e Singapura. Israel exato. Israel é mesmo uma potência em termos de empreendedorismo. Aliás, o país, dadas suas características, até características, digamos, de caráter geográfico, de recursos, de tudo, é um país que tem criado condições extraordinárias para a inovação. Está o programa que eles têm no Israel. Temos também um caso muito interessante no nosso continente. Eu estive lá, só que ainda não visitei a cidade de inovação lá em Kigali, mas Ruanda é um espetáculo, nesse sentido, um exemplo a seguir no nosso continente, realmente. Um país que no ano 94 estava como estava, Hoje. 2021, 2022 está mesmo entre os 5 ou 7 países onde o empreendedorismo tem um empreendedorismo, inovação, e em termos também de atração de investimento, também já se escuta falar de Ruanda nesses termos também, não é? Isso. Ali é fácil criar empresa, porque a questão de empresa é por hora. Acho que em 2 ou 3 horas tu podes criar o processo todo da sua empresa, se eu não estiver errado. Mas também temos aí no Quênia, temos em Nairobi, também temos outra hub aí de startups que está tão forte, depois liga a Nigéria e vem ligar a África do Sul. Nós é que estamos atrás, mas vamos chegar lá também. Tem que ser. Os empreendedores que passaram no programa também passarem a ser mentores, já pensaram nessa perspectiva? Temos alguns. A Marlene, da Foodcare, o Décio, da Narisrec, Okay. o Fábio também. É algo que eles estão a fazer. Estão a ajudar, dedicando parte do seu tempo também nos setores que eles empreendem, não é? E também estão se preparando também para continuar. Eles estão mesmo muito focados. São empreendedores que largaram tudo o que tinham a fazer e estão só nas suas empresas. E isso é fundamental. É uma decisão difícil, mas não há como. Estamos nos últimos minutos da nossa conversa. Foi muito bom ter disponibilizado esse tempo para falar conosco, para falar e para os ouvintes do podcast do Voices and Echoes. Só de recapitular aqui, hoje nós tivemos um breve contacto, falar com Jaime, e eu espero tê-la nos próximos episódios. Hoje olhamos nas 4 etapas que o projeto tem. Falamos de 2018, 2019, 2020, 2021 e falamos também do seu rico perfil, a sua trajetória. Então esperamos tê-la nas próximas edições do nosso podcast. Ok, muito obrigada, Tomás. Muito obrigada, Vicente. Obrigado nós, e hoje tivemos o prazer de trazer neste episódio alguém que possui créditos e que fala abertamente sobre o ecossistema angolano de startup, pessoa que está ligado ao FIL, o Found Institute Luanda. E por outra, caso os nossos ouvintes não saibam onde encontrar o FIL, como é que eles fazem para entrar em contato convosco? Olha, nós estamos em todas as redes sociais, e temos também o nosso portal filuanda.ao, www.filuanda.ao.